Oi, tem algum tempo que eu não gravo nenhum vídeo aqui pro canal, e aí hoje eu resolvi voltar com um tema que faz bastante sentido para esse retorno, que é pensar que lugar de fala tem a ver com comunicação não violenta e qual é o meu lugar de fala nesse meio todo. A primeira coisa que eu quero falar sobre lugar de fala é que, diferente do que muita gente pensa, lugar de fala não tem nada a ver com quem tem permissão para dizer alguma coisa. Isso é uma interpretação que a gente vê com muita frequência na internet, do tipo, lugar de fala para falar sobre assuntos de pessoas gays ou para falar de assuntos sobre mulheres, a gente precisa ser uma pessoa gay ou precisa ser uma mulher. E essa interpretação, ela tá equivocada, porque ela faz parecer que a gente precisa de um passe especial, de um passaporte, de um diploma para nos dizer, ok, essa voz a gente merece escutar e aí só quem é mulher fala de mulher, só quem é gay fala de gay, só quem é homem fala de homem. O conceito de lugar de fala, ele é diferente disso. Ele não tem a ver com permissão. Ele tem a ver com tomar consciência e informar as outras pessoas para que elas estejam cientes de onde a gente está partindo para olhar o mundo. Ou seja, qual é a posição social que a gente ocupa no mundo? Como é que a gente se relaciona com as demais pessoas a partir das identidades que a gente traz para a conversa, para o diálogo, para o encontro? E aí, quando a gente fala em comunicação não violenta, a gente não está falando sobre abrir mão de julgamentos, abrir mão de rótulos, deixar de lado essas categorias que encaixotam as pessoas de uma forma que elas sejam reduzidas a algo que não é elas mesmas, que não é a realidade concreta, que não é a experiência vivida. Sim. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes com a comunicação não violenta. O que a comunicação não violenta faz é nos convidar a pensar no presente, a ver o que está acontecendo, o que é observável. E no mundo ideal, a gente trataria todo mundo absolutamente da mesma maneira e a gente teria espaço para que todas as pessoas tivessem as suas necessidades cuidadas ao mesmo tempo, pelo mesmo tempo. E isso, infelizmente, não é a realidade que a gente vive hoje. Então, cabe pensar e reconhecer outras formas de olhar para essa realidade que ainda não estão nesse ponto ideal que a comunicação não violenta prega. Isso não quer dizer que a comunicação não violenta está errada. Isso quer dizer que, da maneira como às vezes a gente pode olhar para as ideias fundamentais da comunicação não violenta, aquela coisa de observação isenta de julgamentos, a gente pode acreditar que a minha observação é o suficiente, quando na realidade a gente vive em contexto, a gente vive em comunidade, a gente vive enquanto sociedade, e olhar para como grupos são tratados tipicamente nos ajuda a entender como as experiências individuais são construídas, para além do que as próprias pessoas podem perceber. Uma pessoa, por exemplo, não precisa reconhecer a experiência da homofobia para que essa experiência seja real. E é sobre isso que a gente está falando quando olha para o lugar de fala. O lugar de fala, ele sinaliza a posição social de um indivíduo e, portanto, uma série de experiências que vão filtrar e direcionar como esse indivíduo está olhando para o mundo. Quer seja de uma maneira muito explícita, muito intensa, ou quer seja de uma maneira sutil, mas essas experiências, elas tendem a estar lá e, por isso, elas ajudam a gente a mapear de onde é que a conversa está partindo. Eu decidi começar com esse tema do lugar de fala porque eu estava lendo os comentários dos vídeos anteriores e inclusive do meu curso de introdução à comunicação não violenta. Se tu não viu, são 16 vídeos bem legais que explicam os conceitos básicos da CNV. E aí um dos comentários tocava num ponto que eu achei curioso, que me perguntava assim, por que tu contou no teu vídeo que é um homem gay, sendo que poderia ter adotado uma postura mais neutra e que daí teria a chance de alcançar mais pessoas, causar menos fricção nesse processo de se aproximar de pessoas que, porventura, ainda não estejam familiarizadas com a comunicação não violenta. E aí a primeira coisa que eu quero destacar nisso é que essa noção de neutralidade, ela na verdade esconde que existem certas posições sociais que são consideradas mais naturais, elas são naturalizadas, elas são neutralizadas, a ponto de a gente sequer perceber que elas são posições sociais. A gente tem vários exemplos disso. A branquitude, a masculinidade, a cristandade, economicamente a questão de classe média. Esses são elementos que passam em branco, a gente não precisa nomeá-los para pensar que eles são o normal, para pensar que eles são a normalidade. E aí, nessa lógica que é binária por natureza,
a gente exclui o resto. Então, se a branquitude é o normal, quando a gente fala de raça, a gente pensa em negritude, por exemplo, mas a gente não reconhece necessariamente que branco também é uma construção social, também é uma construção racial. A gente fala em heterossexualidade e a gente presume heterossexualidade o tempo inteiro e a gente só precisa sinalizar nas nossas conversas, nos nossos diálogos, quem não é heterossexual. E isso marca uma diferença. Só que vale a pena a gente observar que essas posições ditas neutras, elas também são construídas. Elas também são parte de um processo histórico que tem a ver com relações de poder. E a comunicação não violenta precisa tomar consciência das relações de poder para que ela possa alcançar os seus objetivos de maior conexão, de maior qualidade de vida para as pessoas, de cuidar das necessidades. Se a gente não olhar para essas relações sistêmicas, se a gente não olhar para como as relações de poder se dão, a gente não tem condições de iniciar um diálogo que seja verdadeiramente inclusivo, respeitoso e que possibilite uma transformação dentro dos sistemas que a gente vive. Então, qual é o meu lugar de fala? Bom, são vários, na verdade, né? Existe essa composição que é o Thales, e essa composição ela vai ser feita por uma série de diferentes experiências e marcadores sociais. Eu sou branco, eu sou homem, e essa conjunção já me possibilita transitar por vários espaços mais do que outras pessoas. Eu sou gay, e então isso muitas vezes me rendeu experiências de ser violentado, justamente porque outras pessoas entenderam que eu não era homem o suficiente, ou que ser gay não era correto, que portanto isso deveria ser corrigido, eliminado, removido da cena. Quando eu falo que sou homem cis, o que significa basicamente que as pessoas que olham pra mim me reconhecem nesse mesmo lugar do gênero em que eu me entendo, então eu não preciso lidar com pessoas duvidando de qual é a minha identificação de gênero, que seria diferente de uma experiência de uma pessoa trans, por exemplo, que às vezes passa por isso, e quando eu digo às vezes eu estou usando um eufemismo. Eu sou não monogâmico, então eu busco relacionamentos que não se prendem à exclusividade, justamente porque eu não acredito que uma só pessoa deva ou possa sanar e cuidar das minhas necessidades num relacionamento afetivo sexual. E eu não entendo porque, e nem quero entender, porque não é uma das coisas que eu busco na vida, eu deveria dedicar a exclusividade do sexo a uma pessoa só, considerando que é uma experiência como tantas outras, e mais sobre isso no futuro. Eu me reconheço como anticapitalista, o que significa que eu busco outros modos de existir que nos levam para além dessa fixação por dinheiro, produção, capital, domínio sobre os outros, e eu não consigo entender alguém seguir a comunicação não violenta e defender capitalismo, porque são duas ideias que para mim são muito contraditórias, mas sobre isso também em vídeos vindouros. Ser anticapitalista, inclusive, vem com contradições, assim como todos os marcadores de identidade que sinalizam alguma coisa fora da dita normalidade, todos eles sempre vão vir com contradições, porque eu fui ensinado desde criança, eu fui aculturado a acreditar na monogamia, a pensar na heterossexualidade como a norma, a reconhecer a branquitude como o certo, como o bonito. E por mais que eu tenha hoje mais consciência em relação a esses aspectos, eu ainda carrego comigo todas as bagagens, todas as referências que vieram no passado e eu preciso lidar com elas, eu trabalho com elas. Então, eu sou anticapitalista e eu lido com empresas que são profundamente capitalistas. Negociar esses valores é parte dos diálogos que são necessários e reconhecer o lugar de fala me ajuda a transitar nesses lugares com um pouquinho mais de consciência, clareza e intencionalidade. Além disso, eu sou brasileiro, eu sou gaúcho, pertenço à classe média, né, no Brasil. Eu tenho um diploma universitário, eu tenho um título de mestre. Então, todos esses marcadores, eles sinalizam experiências, eles sinalizam lugares a partir dos quais eu olho para o mundo e experiências que influenciam essa minha forma de olhar. A minha intenção de destacar esses pontos não é encontrar outros similares, necessariamente, mas sim que tu que está me assistindo e conversando comigo possa saber com quem tu está falando, por onde eu passei, e como essas experiências indicam pistas de quem eu sou ou das experiências coletivas que eu posso compartilhar com outros seres humanos. Isso não quer dizer que essas experiências me definam necessariamente, mas elas apontam caminhos. E é sobre isso essa conversa do lugar de fala,
que a gente possa entender a partir de onde a gente está falando, a partir de onde a gente está olhando para o mundo, para, com isso, conversar com um pouquinho mais de consciência e aí, enfim, tomar as ações necessárias e possíveis para transformar aquilo que a gente acredita que pode ou quer transformar. Então, esse é o primeiro vídeo de um retorno. Se tu tá interessado em comunicação não violenta, em comunicação em geral, em escrita, que é outro aspecto que eu trago bastante aqui no canal, curte, compartilha, manda pros amiguinhos, conversa comigo, deixa comentário, porque a base do que eu quero fazer sempre nas redes sociais é o diálogo. E aí, essa relação de só um fala, ela nunca dá conta suficientemente daquilo que eu realmente quero trazer, em termos de experiência pro canal ou para as pessoas que circulam e que conversam e que convivem comigo. Então, me dá um sinal de vida, manda uma fumaça, manda uma mensagem, deixa um comentário, vamos conversar, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.